Nessa Copa do Mundo, no jogo entre Estados Unidos e Irã, Christian Pulisic sofreu essa grave lesão enquanto fazia o seu gol. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para você o porquê que ele sentiu tanta dor logo após ali a lesão e até mesmo durante o atendimento médico enquanto ele estava afastado. Além disso, eu vou te explicar as possíveis consequências para esse jogador a longo prazo, no sentido de se ele vai ainda jogar a Copa do Mundo ou se esse tipo de lesão pode até incapacitar o atleta para o resto da vida. Mas, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde. E caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. A dinâmica da lesão é a seguinte: o jogador Pulisic, ele entra na pequena área para marcar o gol e, infelizmente, a perna esquerda do goleiro acerta a região pélvica do jogador. Fica evidente a face de dor que o atleta ele sente, tanto é que ele nem comemorou esse gol e até mesmo após sair de campo ele manca muito, sentindo muita dor abdominal também. Como você pode ver, quando a equipe médica chega ao local para atender o atleta, bem, eles não têm acesso ao replay para saber exatamente onde que aconteceu a lesão. Por isso que o atendimento primário é sempre priorizando os órgãos nobres, verificando ali os batimentos cardíacos do paciente e também fazendo uma rápida avaliação neurológica para descartar qualquer tipo de problema mais grave. Depois disso, eles vão seguir para uma avaliação na região acometida, na região que está sentindo muita dor. E se você prestar atenção durante o atendimento, ele se queixa muito de dor, tanto na região abdominal quanto na região pélvica, que é onde que aconteceu a lesão propriamente dita. Primeiramente, é importante lembrar que lesões agudas intraabdominais, elas são potencialmente fatais, porque a maioria dos órgãos ali, se não todos, são bastante inervados, irrigados. E caso você tenha um trauma nessa região e caso aconteça algum tipo de ruptura, o sangramento ele será evidente e caso você não interrompa esse processo hemorrágico, a pessoa ela pode vir a óbito. Já quando estamos falando dos órgãos reprodutores, principalmente o órgão masculino, que é o caso do atleta, bem, geralmente o paciente ele não vem a óbito por conta de lesões nessa região. Porém, a sua qualidade de vida ela diminui bastante, porque esse órgão ele é fundamental, principalmente para a fertilidade. Por isso, precisamos ser bastante cautelosos para avaliar qualquer tipo de trauma na região pélvica. Bem, e para você entender a dinâmica da lesão do Pulisic, eu preciso fazer um adendo rápido sobre os órgãos intraabdominais, como por exemplo o fígado, o baço, o rim. Acontece que esses órgãos eles são inervados de tal forma que geralmente quando você tem algum tipo de doença, algum tipo de lesão nesses órgãos, você pode ser que sinta a dor em um local diferente. Pode ter ficado um pouco confuso isso, mas, por exemplo, imagina que a pessoa ela tem algum tipo de problema em seu fígado. Ela pode apresentar uma dor em seu ombro direito. Da mesma forma que pessoas que têm problemas nos rins, geralmente ela aponta uma dor na região das costas. Um paciente que tem infarto, geralmente ele apresenta uma dor que irradia no seu braço esquerdo. E por aí vai. Ou seja, esse tipo de dano que acontece nas nossas vísceras e que a dor ela geralmente não acompanha o local da lesão, a gente chama de dor referida. É um mecanismo extremamente complexo e difícil de entender, mas via de regra ele vai acontecer principalmente em órgãos viscerais e que tem uma inervação específica. Portanto, a dor referida nada mais é do que uma dor em um local diferente do órgão lesionado. Agora, sobre a região pélvica, necessariamente a pelve masculina, a gente tem que, embriologicamente falando, os testículos eles se desenvolvem a partir de fragmentos dos rins e eles se desenvolvem primeiramente no nosso abdômen. E com o passar do desenvolvimento humano, ele começa a descer para o escroto. Portanto, o testículo ele é meio que, em tese, um órgão intraabdominal. Dessa forma, ele vai compartilhar diversos ramos arteriais, venosos e também nervosos. E esse compartilhamento se dá principalmente com alguns órgãos da região abdominal. Dito tudo isso, agora vamos entrar nas possíveis implicações que o Pulisic pode ter com essa lesão. A primeira é a concussão. Claro, da mesma forma como qualquer outra região do nosso corpo, a região pélvica ela pode ser vítima de um trauma e ali acontecer uma concussão, com inchaço local, formação de trombos, edema e muita dor. Um outro problema que pode acontecer é a ruptura completa testicular, mas essa eu acho bem menos provável
porque não houve evidente hemorragia ali durante a lesão, e também, se você assistiu o jogo, você percebeu que uns 5, 10 minutos depois o jogador entra em campo novamente, um pouco mancando, se queixando de dores abdominais, mas nada assim tão mais grave que isso. Uma outra hipótese é a torção testicular, em que o testículo ele gira no seu próprio eixo, assim ele vai impedir com que os suprimentos sanguíneos cheguem nesse órgão, causando muita dor e também algumas outras repercussões. Uma outra probabilidade é que essa lesão ela tenha acontecido em qualquer zona lateral ao testículo, e dessa forma você vai ter edema, calor, inchaço, muita dor, e isso daí também pode mascarar que esteja acontecendo na sua região genital. De qualquer forma, eu tenho certeza que ele vai ser submetido a algum exame de imagem para avaliar a sua condição, visto que apenas pela gravação ali, o mecanismo de lesão ele não é suficiente para a gente fazer o diagnóstico. Tanto é que eu, um mero estudante, conseguiu criar aí algumas hipóteses. Imagina um médico formado sem ter algum outro tipo de exame complementar. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê que ele sentiu tanta dor após a lesão, tanto é que ele nem conseguiu comemorar, e o motivo dele sentir dor abdominal, sendo que a lesão ela foi na sua região pélvica. Isso se dá porque essa região ela é extremamente inervada, tem muita terminação nervosa. Qualquer tipo de impacto de média a alta intensidade vai causar uma dor alta no paciente. Então, imagina nesse tipo de confronto direto que o jogador teve. Então, naturalmente, a gente consegue entender o porquê que ele sentiu tanta dor. Agora, o motivo dele sentir a dor abdominal, ele se dá principalmente pela dor referida que eu expliquei logo atrás. A dor referida, ela acontece principalmente em órgãos viscerais. O testículo, em tese, ele é um órgão visceral, mas além disso, por ser um órgão intraabdominal, ele compartilha diversos ramos arteriais, ramos de veias e também ramos nervosos que irrigam e inervam tanto a região abdominal quanto a essa região genital. Dessa forma, quando esses estímulos nervosos ascendem para o nosso encéfalo, o nosso córtex não consegue muito bem diferenciar se está vindo do nosso abdômen ou do nosso testículo. E essa é uma das características marcantes da dor referida. É uma dor difusa, de difícil localização. Então, se você chegasse lá para o Pulisic e perguntasse aonde no abdômen dele ele está sentindo dor, ele ia falar que era aqui ou ali. Enfim, não tem como você distinguir exatamente onde que começa a dor, e ela pode também irradiar para outras regiões. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa explicação. Caso a gente tenha atualizações a respeito desse caso, eu vou fazer questão de trazer aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!